Olá, eu sou Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, Conversas com Meditadores. E hoje a gente recebe aqui a Carla Marzulo Plens, uma fisioterapeuta, meditadora, que vai contar um pouco da história dela para a gente. Mas antes, vamos conhecer ela um pouco melhor. Carla, primeiro, obrigado por estar aqui. Muito bom te receber. E conta um pouquinho, fala um pouquinho quem é a Carla para quem está nos ouvindo. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. É um imenso prazer estar aqui participando desse podcast. Eu me sinto muito honrada de participar aqui com o senhor, doutor Roberto. Então, meu nome é Carla Marzulo, eu tenho 51 anos, eu moro em São José dos Campos, que é interior de São Paulo. Sou casada, não tenho filhos. Adoro os meus doguinhos. Eu gosto muito, assim, nos meus tempos livres, da leitura, de viajar, de estar em contato com a natureza. Então, eu gosto de praticar mountain bike, que é uma prática ao ar livre, no meio da natureza. E como formação profissional, como você falou, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista na área de oncologia, né? Então, na minha atuação profissional, eu gosto de trabalhar tanto com a parte tradicional da fisioterapia, mas associando algumas práticas complementares e integrativas da saúde, porque eu acredito que esse olhar mais integral, esse olhar mais holístico para o tratamento do paciente, traz um benefício maior para a sua saúde, tanto Sim, física quanto emocional. Então, eu gosto de estar trabalhando dentro da fisioterapia nesse olhar mais integral do paciente, associando estilo de vida, orientações de estilo de vida também. Então, esse é um sim. pouquinho da Sim, minha a abordagem integral muda muito o jeito da gente ajudar uma pessoa, né? E o seu perfil em rede social, eu vou colocar na descrição do vídeo, mas você pode falar que é é, aberto o seu perfil ou é é privado? aberto, É meu aberto? perfil é aberto e é arroba Carla Marzulo, Carla Marzulo, tudo junto. tudo junto. Tá, Marzulo com dois L's. Eu vou colocar na descrição, vai estar Então, aqui na descrição do vídeo, mas é arroba Carla Marzulo. Vamos contar a sua história com a meditação? Vamos saber um pouquinho como é que foi, como é que você começou, como continuou. Conta um pouquinho aqui, para a gente conhecer a sua história com a meditação, que é uma das partes mais importantes aqui desse podcast. sim. Então, assim, eu sempre gostei muito, assim, quando estava no luau, quando eu era adolescente, no luau, ficava observando o fogo, então eu ficava muito atenta ao fogo, isso me deixava, me trazia uma paz, assim, uma tranquilidade. Quando eu estava na praia também, assim, gostava de ficar ouvindo, ficar, assim, ouvindo o barulho do mar, então eu sempre gostei um pouco dessas pausas, assim, e com essas questões do fogo, da natureza. E aí, em 2013, eu comecei a frequentar um centro budista. E dentro do Hum, centro budista, tinha as tradições, dentro da tradição, tinha as preces e tinha as meditações dentro dessa tradição religiosa. E aí uhum, aí eu comecei a observar que isso, né, me ajudava, me trazia tranquilidade, era uma prática que eu gostava de fazer, mas aí eu comecei a buscar entender mais, conhecer mais, assim, sobre a meditação, porque eu via que a uhum. meditação dentro do budismo fazia parte de um ritual religioso ali. É, tá dentro de um contexto da religião ali, né? Estava dentro do contexto da religião. Mas aí, eu já ouvindo falar sobre meditação, né, mesmo para a área da saúde, aí eu comecei a estudar mais, buscar entender, conhecer, ler sobre isso. E aí, foi quando eu descobri que tinha uma formação lá na Unifesp, em 2019, que Uhum. era de facilitadores de meditação. Aí foi quando eu me inscrevi para essa formação, e aí eu participei da formação por 6 meses, e isso me trouxe
bastante conhecimento sobre o que é a meditação, sobre a técnica, aprendi o loop operacional, e aí eu trouxe isso para a minha prática diária. Mas Hum, aí eu ainda não estava assim com muita constância. Eu tinha uma rigidez que eu achava que eu precisava meditar no período da manhã, que eu achava que era melhor. Mas aí hum. quando eu entendi que não, porque Tô, tá, aí uhum, tô até 2022, anotando aqui algumas coisas legais que você está falando, mas pode continuar. Ah. e aí, porque aí assim, e aí veio toda a questão da pandemia, né, nesse período. E aí em 2022 eu descobri que tinha um curso mergulho na meditação. Vou fazer esse curso porque, assim, eu me sentia realmente um pouco frustrada de não conseguir ter uma regularidade na meditação. Eu achava assim, eu percebi os benefícios, mas eu me sentia um pouco frustrada porque eu não conseguia manter. Eu fazia a prática e de repente eu parava de fazer. Eu fazia a prática Ah, e de repente eu parava de fazer. é E o aí foi desafio, né? quando É o desafio, né? Agregar o hábito. era um desafio. Talvez porque eu tinha um pouco essa questão da rigidez de querer fazer num determinado horário que dentro da minha rotina não era o melhor para mim, naquele momento. Ah, E aí, quando eu fiz o curso do mergulho na meditação, hum, para mim, assim, como se, tipo, foi um complemento do que eu aprendi lá em 2019, mas foi uma virada-chave, porque aí eu pude rever os conceitos, eu pude estar num grupo ali participando das aulas, tendo aquela dinâmica da semana, tendo as aulas online, tendo os encontros presenciais. E aí eu acho que aquilo me fez uma base, me deu uma base mais concreta para para eu conseguir ter mais regularidade. E hum, aí hum. me trouxe um pouco dessa, talvez o que estava me atrapalhando, me trouxe nesse novo contato com a meditação e aprendizado e vivência, me trouxe a questão da flexibilidade do horário, que eu posso praticar de manhã, mas eu posso Sim, praticar no final do dia, ou eu posso praticar no meio do dia, eu posso encaixar isso dentro da minha rotina. E que o importante é praticar, né? exatamente. O pessoal fica muitas vezes ligado no horário, né? É bom o horário em termos de você ter um ritual, mas dizer tem que ser tal horário. Isso varia de pessoa para pessoa, varia muito de pessoa para pessoa. Ah, o bom é no começo da manhã, ah, sim, o bom é no início da tarde, começo da noite, sim, é bom também. Mas às vezes não encaixa, né? Não encaixa e o importante é você praticar. Não deixar de fazer, não abrir mão do seu momento diário de silêncio é o mais importante, né, cara? Cara, Sim, você sabe que você falou do fogo? Sabe que tem um autor chamado, acho que você até viu esse livro lá na formação de instrutores que você fez. Tem um autor chamado Willard Johnson, que ele achava que talvez, depois da descoberta do fogo, tenham sido os primeiros estados de relaxamento, de deep rest, relaxamento profundo da humanidade, né? Que os homens da caverna tinham fogo na frente, protegendo eles das feras, e atrás, a parede de pedra das cavernas, eles sentiam segurança. Faz um reflexo, capaz de fazer o chamado reflexo vagal ventral, né? E aí eles conseguiram relaxar. E você falou, né? Você gostava de olhar o fogo, né? Isso parece, segundo alguns autores, que tem um aspecto ancestral aí. Uma coisa atávica aí que está na mente ancestral humana. Achei interessante você falar que observava o fogo, porque me lembrou os estudos do Willard Johnson. Bacana. E hoje você pratica. Vamos contar dos benefícios para você, Carla. Tem muitos benefícios que a gente vê na literatura, que eu falo aí nas minhas postagens, no meu material, no meu livrinho, mas para a Carla especificamente, os dois principais benefícios, ou três, que você diria que trouxeram para você, quais seriam? para mim, assim, o principal benefício foi com relação à ansiedade. A meditação, para mim, ajudou muito e ajuda ainda muito a diminuir a ansiedade mesmo diante de uma reunião desconhecida, diante de uma fase da vida, diante da vida assim agitada.
Então, isso, assim, eu percebo muito como ela me ajuda a diminuir a ansiedade. E aí, eu acho que também, assim, junto a isso, ela ajuda também, eu percebo no meu corpo, porque eu percebo que ela ajuda a diminuir a tensão, sabe? Essa Aham. tensão, assim, É, você tem o olhar de fisioterapeuta, né? Você percebe que o corpo também responde bem. então, e eu percebo muito isso, muito, muito. Quando eu tô com a prática regularzinha, eu essa tensão, porque eu faço massagem também, mas Uhum. eu percebo que mesmo eu fazendo massagem toda semana, se eu não tô com a prática regular, eu tenho tensão do mesmo jeito. Então, por isso que eu associo que um dos benefícios também é essa questão de diminuir a tensão do corpo, né? Essa tensão né, corporal de costas, trapézio, assim, principalmente. E uma outra coisa, assim, que para mim, eu vejo, assim, que parece que ela me traz um pouco, assim, de uma resiliência para os Uhum. desafios do dia a dia, para as questões da vida, sabe? Eu Sim. acho, eu acho que isso são as três coisas que eu acho que são grandes benefícios para mim, assim. Você sabe que, cara, as pessoas às vezes elas têm uma expectativa de que a vida mude do lado de fora para ela ficar bem do lado de dentro, né? E na Uhum, verdade você medita e nada muda do lado de fora, né? uhum, A vida não vai mudar para você ficar bem, né? O que muda é a relação com a vida. Por isso que eu costumo dizer que a meditação leva de um estado da ansiedade para uma relação de um pouco mais de leveza com a vida. Eu falo uhum. muito da ansiedade e a leveza, porque a relação com a vida muda, né? As coisas chatas não deixam de ser chatas, mas a maneira de você lidar com elas começa a mudar, né? Exatamente, exatamente. Dá O- uma clareza, assim, no sentido de você conseguir observar o que está acontecendo, né? Entender e lidar de forma mais leve, realmente, com as situações. Então, exatamente. assim, eu até gosto de falar assim, que traz, parece que um equilíbrio mesmo emocional, sabe? Para lidar com todas as questões mesmo que a vida nos traz, né? E o loop? Como é que o loop operacional entrou? Estou entendendo que entrou quando você fez a formação de instrutores, né? Porque você é um caso diferente, que você fez a formação de instrutores e o curso Mergulho da Meditação, né? Você fez um curso que forma instrutor e o outro curso que ensina a meditar e acompanha ali as primeiras 8 semanas, 9 semanas. É, o loop eu acho que entrou no instrutores, né? Como é que ele foi? Porque você meditava antes, lá, que você contou para mim, mas depois que você conheceu o loop, né? Como ele te ajudou? Foi. Foi, porque quando eu meditava antes, tinha a questão dos mantras, das preces, né, da questão de uma meditação com tema. E aí, Aham, na verdade, tinha alguns períodos dentro dessas meditações que tinha o silêncio, né? Quando eu comecei a buscar outras formas de meditação, eu via muito a meditação que eles chamam de meditação guiada, que hoje eu sei que é imaginação, que é imaginação aham, guiada, que é uma técnica de relaxamento. E aí o looping foi muito importante para eu entender realmente assim que meditar não é parar de pensar, né? Que a gente tem a técnica é realmente você perceber que a mente pensa o tempo inteiro, mas é deixar o pensamento livre, né? Não se envolver nele e aham. voltar para o foco, né? Que é a âncora, né? Que a gente estabeleceu ali na meditação. Então, assim, para mim foi muito importante aprender isso, que meditar não é simplesmente sentar, ficar quietinho e que a mente vai parar de pensar e a gente vai ficar num vazio, né? Então, isso Ah, para mim, nossa, foi assim, foi muito importante, porque aí eu entendi, né, que na verdade meditar é isso, a gente vai ter os pensamentos que vão aparecer naquele momento que a gente parou para a prática, mas que a gente vai deixar aí e voltar a manter o foco ali na nossa respiração, né, que é o que hoje eu ainda tenho foco na respiração, porque eu ainda sou uma meditadora iniciante, e é trazer isso, né, para fazer esse desligamento da nossa lógica, né, de estar se apegando, formando história nos nossos pensamentos, que surgem, né, que surgem mesmo.
Porque e simplifica, né? Eu acho que eu costumo dizer que o loop simplifica, torna simples aquilo que o pessoal acha complexo. Que o pessoal fala para mim, eu não consigo, acho que eu nunca vou conseguir meditar. Meditar é muito simples, né? O desafio é como é que eu regulo o meu horário, como é que eu melhoro a posição, aquelas dificuldades que acontecem mais no começo, mais frequentes, é, cravar o hábito, né? Firmar o hábito. Esse que é o desafio, né? As pessoas acham que não, que meditar eu não consigo porque a minha mente é agitada. Eu acho que eu ouço isso demais, né? Eu não posso meditar, que a minha mente é muito agitada. Eu falo, a minha mente também é agitada. A minha mente, meu pacote mental original é muito acelerado, né? O que que você diria, quem está nos ouvindo agora, porque fica gravado esse podcast, né? Quem está nos ouvindo agora, o que que você diria? Eu tenho a mente muito agitada, não dá para meditar. O que que você diria para essa pessoa? Eu diria que justamente é para essa pessoa que a meditação é muito importante, porque, na verdade, assim, é isso, né? A meditar não é deixar a mente quieta, sem pensamento, né? Então, assim, meditar é uma técnica que, assim, a partir do momento que você aprende a técnica correta, qualquer pessoa pode aprender a meditar, mesmo as pessoas que acham que têm essa mente agitada. Por quê? Porque a meditação vai trazer o benefício para essa pessoa e que, com a continuidade, ela vai perceber que ela vai ficar menos agitada, né? E assim, até mesmo eu diria até assim, né, para algumas pessoas que falam, a meditação não é para mim, eu não consigo parar, eu sou muito agitada. Aí que eu sempre falo, não, é aí que ela é para você mesmo. Mas aí o que eu falo sempre assim, buscar aprender, né? E aí quando tenho a possibilidade, né, de é um paciente ou um amigo, eu ensino por outro, Aham, ensino até. Mas aí eu também falo no sentido de que, assim, começar com pausas, às vezes é melhor, aham, sim. né? Então, porque Você assim, sabe que apareceu um vídeo, a gente está gravando aqui num dia de terça, que o pessoal assiste gravar esse podcast no domingo, 2 dias atrás do dia que a gente está gravando esse vídeo. Tem um vídeo meu lá no canal do YouTube, né? No meu canal do YouTube, que é pausas, as 7 pausas salvadoras, porque eu concordo plenamente com você. Se você não uhum. consegue, primeira coisa que você vai fazer com a sua vida louca, inclui pausas. Né? E deixa você falar disso, porque eu gostei muito que você puxou esse assunto, porque eu bato muito nessa tecla. Porque assim, na verdade, eu faço pausas, né? Porque assim, às vezes no ambiente de trabalho, eu não consigo parar e ter um local que eu consiga parar 15 minutos, 20 minutos, fazer a prática. Mas às vezes eu me deparo com um momento ali que eu sinto essa necessidade de aquietar um pouquinho. Então eu sinto que essas pausas no meu dia a dia, elas são transformadoras, assim, elas me trazem diminuem a ansiedade, mesmo que eu faça uma pausa, assim, de 5, 10 respirações. E aí, para essas pessoas que acham que, né, não conseguem porque são agitadas, eu penso que talvez começar com pequenas pausas vai ajudando a criar um hábito, né? Isso, E assim, mas que eu acho importante, assim, aprender a meditação também, porque assim, fazendo sim. as pausas, criando o hábito de ter esses pequenos momentos e aprendendo uma técnica correta, depois consegue aumentar esse tempo das pausas, praticando a técnica para observar, né, para ter essa oportunidade de experienciar os benefícios que a meditação vai trazendo com a continuidade. Então, eu Sim, acho sim, fazer pausa, respirar, porque isso começa a te preparar para meditar. Você aprende a parar um pouquinho. E aí, isso que é o primeiro ponto para você conseguir fazer aquela que eu chamo a pausa de todas as pausas, né? Que é a meditação. é, Eu falo às vezes nisso também, da pausa. O que que você vê as pessoas que dizem que não conseguem meditar? Quais são as razões mais comuns que você enxerga hoje, cara? Você que fez o mergulho lá, que fez a formação de instrutores. Você tem uma formação muito sólida hoje com meditação, né? O que que você vê com as dificuldades mais comuns, uma ou duas? Qual é a dificuldade mais comum que as pessoas têm para começar a meditar? Além dessa ideia que você já falou de entender errado o que é meditação, né? Essa aí você já falou. Qual sim. seria a segunda?
Assim, eu vejo, são essas, na verdade, essas três coisas, duas que a gente meio que já Ah, falou, assim, eu entendo assim, essa dificuldade de entender o que é meditação é uma sim. das questões. A outra é o fato de falar que eu sou muito agitada, eu sou hiperativo e eu não consigo Uhum. parar para meditar. Eu Aham. acho que é uma outra, é um fator assim, importante das pessoas é, acharem que não conseguem. E a outra que eu acredito assim, que é uma grande desculpa das pessoas hoje em dia, que elas falam muito na vida agitada, na falta de tempo. Eu Ah, acho que essa questão de falar que não tem tempo, que a vida é muito corrida, e que aí já sai correndo para o trabalho, já volta tarde fazendo os afazeres, né? Vamos falar da mulher, né, que trabalha fora e chega em casa, tem que ver o filho, tem que cuidar das coisas, e aí ela fala que não tem tempo. Mas, por outro lado, se a gente for pensar hoje em dia essa questão das telas, da rede social, né? A gente vê que a pessoa, às vezes, ela tem trabalho, uma jornada de trabalho extensa, tem a questão da jornada doméstica, mas assim, o tempo que o celular consegue, eu falo isso, o a vida pessoal rede fica social lá consegue. 30, 60 minutos olhando, rolando assim o celular, passando coisas assim, e não tem tempo para meditar, é 1% do seu dia, um pouco menos de 1,5% do seu tempo vigil, do tempo que você está acordado. Ou seja, a gente está falando de muito pouco tempo. Um pouco mais de 1% do seu tempo ali para você fazer uma coisa por você, né? Sim, e eu acho que assim, é uma questão, hoje em dia é uma questão da gente priorizar, né? Porque do mesmo jeito que a gente pensa no estilo de vida, né? Que a gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa ter sono de qualidade, a gente precisa fazer exercício físico, mas a gente também precisa desse benefício, né? Que é tranquilo, que assim, que trazer esse exercício para a mente, né? Então, eu acho assim, então separar lá uns 15 minutinhos do dia Uhum. é um cuidado com a gente mesmo, né? Então, essa dificuldade que eu percebo que as pessoas falam de falta de tempo, eu acho que é uma falta, talvez, de priorizar o seu benefício com a É, meditação. exatamente. As pessoas falam, eu quero melhorar minha saúde mental. Eu pergunto, tá, o que que você faz efetivamente? Quantos minutos por dia você dedica a isso? E o que que você faz nesse minuto? Não, eu não tenho uma coisa específica, mas eu gosto muito de conversar sobre esse assunto. Então, você ainda não está fazendo nada. Você pode estar se Hum, conscientizando, mas efetivamente, né? Você ainda não fez nada que a gente possa dizer, não, realmente você está fazendo alguma coisa por você. Bom, sim, o papo tá muito legal, né? Tá fluindo naturalmente aqui, gostoso nosso papo, mas o podcast precisa ser curtinho, porque senão o pessoal que não diz que não tem tempo para nada, né? Também acaba não assistindo direito aos episódios do podcast. Então, eu queria saber como é que você fecharia, que mensagem, pode ser uma mensagem que você quiser, algo que venha do coração, que mensagem final você gostaria de deixar para quem assistir esse podcast aqui que a gente está gravando hoje? queria deixar uma mensagem assim, que a meditação, ela é uma prática que é acessível, né? Que a gente pode fazer ali na nossa casa, com a roupa que a gente está, separando um cantinho. É uma prática transformadora na nossa vida, que ela pode ajudar qualquer pessoa, independente do estilo de vida que essa pessoa tenha, independente do nível de experiência com a meditação que essa pessoa tenha, ela pode ajudar qualquer pessoa. Eu queria passar também, assim, para começar devagar, talvez com as pausas, para buscar aprender mais como que é a meditação, porque ela vai trazer muitos benefícios, tanto físico, mental, e a prática continuada, ela vai fazer com que a gente mude a nossa relação, né? Isso que eu trouxe lá mais antes, né? Que eu vejo muito isso na minha experiência, sabe? Uhum. Mudar a nossa relação, né? De lidar com os nossos desafios do dia a dia. Ela traz o benefício da gente, de como nós lidamos, nós nos relacionamos com nós mesmos, como nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor, como nós relacionamos com o mundo mesmo. E aí, para finalizar, assim, queria falar que, assim, que ela é um caminho de autoconhecimento, ela é um caminho, assim, de acolhimento com a gente, e, assim, é um caminho de leveza, é um caminho de uma vida, assim, uma vida mais leve, sabe? Eu, É, eu, eu
eu vejo essa mensagem que eu queria trazer para as pessoas e incentivar as pessoas conhecerem a técnica correta para não se desestimularem de não estar conseguindo continuar na prática. E isso, incentivar a praticar, todo mundo praticar e fazer o Sim, curso, talvez, né? Eu não sei se eu posso falar, né? pode. Não posso falar, mas assim, eu incentivo muito, eu indico muito para quem quer realmente começar a meditar, ter regularidade. Eu acho assim que o curso Mergulho na Meditação, ele é fundamental, assim, para mim foi. Eu acho que para muitas pessoas ele pode beneficiar muito, assim, aprendendo, tendo um acompanhamento, todas as orientações. Eu acho que assim, vale muito a pena. Legal, Carla. Puxa, obrigado, adorei o papo. A gente estava conversando para gravar esse podcast, falou, puxa, mas será que pode ser legal? Eu falei, tenho certeza que vai ser legal. E olha aí, fizemos o nosso papo, foi ótimo, fluiu facilmente, foi de uma forma muito natural e vai ficar um ótimo episódio. Vou conversar um pouquinho mais com você, mas antes vamos dar um tchau na câmera para o pessoal, para a gente Tá poder bom. fechar aqui a parte gravada do podcast, né? Pessoal, para Ok. vocês, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.